Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso segundo editorial desse domingão. Fala do horário, eu sei, mas ultimamente a gente não está conseguindo cumprir os horários, logo a gente vai estar conseguindo retornar e cumprir tudo no horário certinho, tá bom? Sejam todos bem-vindos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, poder discutir um pouquinho sobre o que está rolando na política, tem muita coisa que a gente vai debater. Teve manifestação do pessoal da esquerda, manifestação que foi classificada como bem esvaziada, teve vídeo novo do Nicolas Ferreira, teve o Nicolás Maduro comprando uma briga pesada com o Donald Trump, tem notícia internacional, né, o pessoal lá do Talibã mandando recado para os Estados Unidos querendo briga, querendo guerra. Vamos falar sobre a PEC da blindagem, que pode sofrer um revés aí gigantesco, enfim, tem muita coisa política que está acontecendo e a gente está aqui justamente para debater tudo isso com vocês. Então, se você busca um canal de qualidade, que quer trazer informações sempre sérias e relevantes para vocês, sejam todos bem-vindos. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Então não esquece de se inscrever se você não quer, informações desencontradas aqui no nosso canal. A gente sempre checa e verifica as informações antes de trazer tudo para vocês, tá bom? Mas antes de mais nada, bora para cima, bora de informação, vamos entender o que tá rolando no Brasilzão nesse domingão, inclusive é dia de manifestação da esquerda, né? Bora entender um pouquinho o que tá rolando. Vamos para cima. Vamos lá, pessoal. Estado de Minas é o seguinte: de Raul Soares à estação, manifestação toma as ruas de BH nesse domingo. Não foi uma manifestação tão pequena, porque a esquerda ela tem uma estratégia. Artistas, né? Ninguém está interessado em ir para ouvir político falando. Eles querem ir se tiver um cantorzinho aqui. Então eles fizeram um monte de trio elétrico para a esquerda, tudo vira carnaval. E acabou dando uma quantidade significativa de pessoas, né? Agora, põe só os políticos da esquerda falando para você perceber quantas pessoas dariam lá, né? Escuta só esse trecho aqui, ó. E não sei se vocês viram, tem um cara aqui, né? É que eu não vou conseguir aproximar a imagem aqui, mas tem um cara, o primeiro da foto, tá? Aqui do estado de Minas. Não, eu vou ter que dar um jeito de ampliar aqui para vocês. Espera aí, eu vou até mudar a tela aqui. Deixa que eu preciso mostrar para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aí o que está escrito na camisa do cara, mas eu vou ampliar aqui só para você ver, ó. Vocês viram? O que é? Né? É o primeiro da foto. O que está escrito na camisa dele? Desse cara aqui, ó, de camisa branca aqui, ó. Vocês viram, né? Pois é. É a movimentação, a manifestação da esquerda. Vamos entender o que aconteceu aqui. Quanto mais eu vejo isso aqui, mais eu me preocupo com o Brasil, né? Com o futuro e com a reação, né, do Brasil. Aquilo foi em BH. Esse aqui foi a manifestação em Brasília. E você vê que não foi uma manifestação pequena, tá? Não foi. Dá uma olhada. Contra a anistia e contra a bandidagem hoje. A gente está mostrando que vale a pena estar na rua e dar um recado para o Congresso Nacional. A gente não vai aceitar calado o que eles querem fazer contra o povo. A gente celebrou na semana passada uma condenação e um julgamento histórico. Vamos lá. Deputados aprovam isenção de investigação dos crimes deles. Engraçado que quando o Supremo Tribunal Federal anula provas, Odebrecht, entre outras, ninguém da esquerda aparece, né, para fazer esse tipo de manifestação. Quando o Sérgio Moro ia contra o Mensalão, o Petrolão, ninguém ia atrás para manifestar a favor, né, da prisão. Agora, não, vamos manifestar.
dá só para ver o quanto essas pessoas se tornam massa de manobra. Dos golpistas. Essa celebração, ela estava engasgada aqui. Depois de 14 golpes e tentativas de golpe nesse... Pois é, Comitê Popular de Luta, é a turma socialista, é a turma que quer o socialismo no Brasil, né? Essa turma aí, vocês já estão enjoados de saber quem são. São militantes de universidades, são militantes da esquerda, né? Então, tá aí o vídeo, né? Citando o crédito da matéria aqui do Metrópolis, né? Museu da República vira palco de protesto contra a PEC da Clima, né? Por aqui, em Brasília, teve bastante gente também, assim como em Belo Horizonte, teve bastante gente acompanhando, teve bastante gente, né, sabe, fazendo aí, né, suas manifestações. Bolsonaro, pintado como um monstro de lixo, né, bem típico da esquerda. Olha, é complicado, né? Com o show de cantor Chico César, o domingo será marcado no Distrito Federal com o protesto de brasilienses que reúnem contra o projeto de lei da anistia que tramita na Câmara dos Deputados e a proposta de emenda à Constituição PEC da blindagem aprovada na semana passada na Casa Legislativa. Na capital, a concentração começou às 9 horas com o evento marcado para as 10 horas, tá, pessoal? As manifestações que aconteceram nesse domingo em todo o país foram convocadas por políticos, movimentos sociais e artistas e influenciadores, que devem servir como termômetro do poder de mobilização da esquerda, ou seja, uma verdadeira batalha, né, entre a esquerda e a direita pela mobilização das pessoas. E sim, né, foi maior do que o que a direita pensava, tá? Não adianta tapar o sol com a peneira, foi maior do que o que a direita pensava, e me assusta muito. Eu sei, quando tem show de graça, essa turma aparece. Mas mostra, né, que ainda existe uma turma bem grande, uma turma militante ainda da esquerda bem significativa. E isso, né, sem sombra de dúvidas, nos preocupa em relação aos rumos do país. Tá bom, pessoal? Vamos lá, pessoal. Bora falar sobre esse vídeo aqui, publicado pelo Nicolas Ferreira, tá? Quando o vídeo tem um formato um pouquinho menor, ele costuma ficar um pouco fora, tá? Então, vou diminuir aqui para que vocês possam assistir aqui, tá? Então, a gente já está adequando aqui, ó. Tô pelo computador e no computador a gente acaba usando o OBS aqui, tá, gente? Não tô usando o aplicativo, tô usando o mesmo aplicativo, mas pelo computador. E aí eu uso o OBS para reproduzi-lo, tá bom? Então, vou colocar em tela cheia aqui para vocês assistirem esse vídeo do Nicolas Ferreira, tá? Acompanha aqui comigo. Não passarão. A gente vai dar empurrada se não respeitar. Fascista. Eles não matam você por ser extremista. Eles chamam você de extremista para poder te matar. A violência começa com a linguagem. As palavras usadas contra conservadores são munição pesada, que muitas vezes sentenciam a sua morte. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Como fazer para que se torne normal uma pessoa comemorar ou até mesmo matar uma pessoa por conta das suas ideias? Essa é a pergunta que a esquerda fez décadas atrás e achou uma resposta: a desumanização. Não é aceitável, não é mais socialmente, não é mais humanamente aceitável. Não é mais humanamente aceitável a gente concordar que alguém pode hoje apoiar o Bolsonaro e ter bom caráter. Não tem. Alguém que gosta do Bolsonaro hoje não tem nada a ver com política. Não tem nada a ver, é uma pessoa sem caráter, é uma pessoa sem o mínimo escrúpulo, sem decência, sem humanidade. O objetivo? Fazer com que um grupo de pessoas se esqueça de que outros grupos de pessoas são humanos. No último dia 10 de setembro de 2025, o influenciador Charlie Kirk foi baleado dentro de uma universidade, na frente de centenas de jovens,
mulheres, idosos, crianças, inclusive na frente de sua esposa e sua filha, que correu em sua direção, assustada, quando ouviu o barulho do tiro, imaginando que poderia ser protegida pelo pai, que tombava por um tiro tomado no pescoço. Os estudantes que estavam lá fazem rodas e começam a orar. Logo depois vem a notícia. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie Kirk está morto. Até mesmo seus oponentes de debate se comovem com a morte. Afinal, a discordância não deve ser motivo para comemorar a morte de ninguém. Por um outro lado, em minutos, milhares de vídeos comemorando a morte do rapaz. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. Tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom para as filhas dele. Que vão crescer sem a presença do sujeito repugnante, canalha, racista. A esquerda rapidamente tentou classificar o atirador como extremista de direita. Tudo falso. O que se sabe realmente até agora? Era o único de esquerda na sua família e, além de romper com ela, foi morar com uma companheira trans. A real é que Charlie defendia valores conservadores como família e liberdade de expressão. Isso foi o suficiente para que ele fosse rotulado de extrema direita, mesmo sem nunca ter ameaçado ou praticado violência contra ninguém em momento algum de sua vida. Repito, ele nunca praticou qualquer ato de violência contra quem quer que seja. Ele era conhecido mundialmente exatamente pelo oposto, o diálogo. Rodava universidades, debatendo, discutindo e ensinando aos estudantes os mais diversos assuntos, respondendo sempre de forma aberta e sincera, apresentando de forma respeitosa e muitas vezes até amável os seus pontos de vista. Extremista, fascista, racista. Era assim que a grande mídia e os esquerdistas em geral o rotulavam. As justificativas? Ele defendia coisas absurdas. E por isso ele merecia morrer. Eu mesmo não concordava 100% com Charlie. E mesmo que você acredite que ele defendia algo absurdo, ele merecia ter sido assassinado por isso. Uma pessoa não deveria ser livre para falar o que quiser sem que ela mereça tomar um tiro por isso. Porque mesmo o assassino que atentou contra a vida de um pai, destruiu o futuro de uma família, não foi tratado como extremo alguma coisa por absolutamente nenhum veículo da mídia tradicional. Porque, inclusive, não foram taxados de extremistas os inúmeros indivíduos que publicamente comemoraram este ato covarde e revoltante. Vou além, porque alguns dos seus amigos e amigas, talvez até você, ache normal que alguém comemore o assassinato de uma pessoa que apenas publicamente defendia as opiniões que talvez você não concorde. A resposta é simples: programação mental. A força concentrada da grande mídia que fica falando a mesma coisa o tempo todo, junto com o controle ideológico nas escolas e universidades e a atuação coordenada dos partidos, cria um ambiente cultural perfeito para eles. Uma verdadeira fábrica de doutrina. Ali, as crianças são doutrinadas desde pequenas, não por acaso, mas por um sistema que diz o que pensar e quem odiar. Acabam virando adultos cheios de rancor, prontos a rotular qualquer um de fascista ou racista, sem nem debater. O resultado é uma sociedade polarizada e infantilizada, onde a educação pública às vezes forma cidadãos críticos, mas militantes raivosos, prontos para o cancelamento em massa. É isso mesmo. O resultado da programação mental nos colégios, universidades, pela repetida propaganda da grande mídia e pelos partidos de esquerda é esse: a desumanização daqueles que discordam das suas ideias, que assim passam a ser merecedores de violência e até morte, como nos atos terroristas da facada do Bolsonaro, do tiro do Trump ou no assassinato do Charlie Kirk. Ora, se alguém é fascista ou nazista, merece o quê? Mas e você, que não concorda com o assassinato de indivíduos que pensam diferente? Será que está livre dessa programação? Reflita. Será que você realmente repudia com a força necessária esses atos? Será que você se posiciona publicamente contra eles? Será que você tem a coragem de confrontar no debate quem os defende? Se a resposta foi não, você também foi programado. Programado para ser um covarde, para aceitar com normalidade atos abjetos. A esquerda não se limita a discordar do adversário, ela precisa negá-lo enquanto ser humano. E isso não vem de agora. Em 1942, os nazistas desumanizaram os judeus. Transformaram um grupo inteiro em ameaça ou verme. E aí, medidas extremas passam a parecer necessárias e até desejáveis para salvar o país ou a democracia desses monstros. Essa mensagem, repetidas vezes, com imagens, tendo o monopólio dos meios de comunicação, aumentou, e muito, a eficácia dessa estratégia. Jornais publicavam capas com caricaturas e manchetes, normalizando o ódio e reduzindo os judeus a estereótipos. Usaram filmes e cartazes, os mostrando como ladrões, animais
e os culpando por todos os problemas existentes. Mas essa ideia não veio dos nazistas. Em 1917, os comunistas, na Revolução Russa, idealizaram a propaganda em massa para consolidar o apoio e identificar os inimigos de classe. Ao longo dos anos, campanhas intensas que representavam os brancos, proprietários e inimigos da Revolução, como traidores, parasitas ou bandidos. Manipulavam fotografias. Sim, apagavam-se pessoas de fotos oficiais, como se elas nunca tivessem existido, mas na verdade tinham sido assassinadas. Toda a estratégia pode ser resumida em animalização, caricatura, negação da humanidade, repetição massiva nos jornais e a manipulação da história. Porque antes do genocídio físico, é necessário que tenha um genocídio cultural. Isso te lembra algo? O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Aquela facada, para mim, tem uma coisa muito estranha. Tem uma coisa muito estranha. Uma facada que não aparece sangue em nenhum momento. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escapa por pouco de um atentado a tiros. E o pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, morreu hoje aos 39 anos. O político da oposição foi atingido por 3 tiros. Essa gente que renasceu no neofascismo tem que ser extirpada. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Nos últimos anos, a esquerda brasileira aperfeiçoou essa técnica. Criou-se uma cultura em que o conservador não é visto como adversário político, mas como um outro a ser eliminado. Basta observar o que seguiu a morte do Charlie Kirk. Em vez de luto ou solidariedade humana, emergiu a celebração macabra, o deboche e a indiferença. Esses mesmos que vibram com a morte de um adversário falam em amor, tolerância e diversidade. Nunca houve tanto ódio embalado em slogans de paz. Esses mesmos, após essa tragédia, começaram a ameaçar a minha vida e a da minha família. Em contrapartida, começamos um movimento para as empresas demitirem os funcionários que estão comemorando, minimizando ou até mesmo justificando a morte de um jovem de 31 anos. E dezenas já foram demitidos. Descobriram que são livres para falar o que quiser, mas a empresa também é livre para demitir quem quiser. Mas além disso, fiz um convite forte para todos que estavam comovidos e indignados. Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo. Em outras palavras, ame e defenda a sua família de forma extrema. Pratique a sua fé de forma extrema. Defenda a sua liberdade de forma extrema. Ou seja, siga fielmente e viva de forma coerente com seus valores de forma extrema. E não aceite mais ameaças ou rótulos criminosos que sejam usados contra você por causa disso. Não aceite mais que ninguém, absolutamente ninguém, seja desumanizado, rotulado de fascista, nazista, racista ou o que quer que seja, apenas por discordar das ideias de esquerda. Era isso que o extremista da direita defendia. Case, tenha filhos, construa um legado, passe seus valores, persiga o eterno, procure a verdadeira alegria. E não espere que a situação mude. Para um cristão, essa terra nunca será o nosso paraíso. Ao contrário, ela jaz no maligno. Afinal, Jesus foi um homem perfeito, solidário, humilde de coração, amoroso e bondoso. E ainda assim, foi crucificado, humilhado e menosprezado. E continua sendo por muitos até hoje. E por isso, ele é a resposta contra tudo. Afinal, ninguém humanizou mais o outro do que ele. E segui-lo implica entrar numa dinâmica de sacrifício que não é abstrata nem teatral. É concreta e diária. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não propôs um ideal romântico de sofrimento, mas um chamado real a assumir por amor e por obediência aquilo que o discipulado exige, até a disposição de dar a própria vida, como Cristo fez. O mundo é mau, mas o nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Deus, Ele é bom. Essa foi a mensagem da esposa do Charlie no dia de sua morte. E o que isso quer dizer? Há uma confusão moral e retórica que precisa ser desfeita. Misericórdia não é covardia. Mansidão não equivale a passividade. O Evangelho não nos chama a sermos cordeiros insensíveis diante do que destrói pessoas e civilizações. Ele nos chama a ser cordeiros com dentes. A conduta de quem domina a própria ira e a sua força da verdade para defender o frágil. Jesus foi manso e humilde de coração, mas jamais omitiu a denúncia da mentira e o poder do tirânico.
expulsou comerciantes do templo, chamou a hipocrisia pelo nome, sofreu por amor e não por aceitação passiva. Ser manso não é ser fraco, é ser forte o suficiente para enfrentar o mal sem ser dominado por ele e sábio o suficiente para usar a força pela verdade e pelo amor. O cristão genuíno reconhece duas verdades ao mesmo tempo. Primeira, a violência gratuita e o ódio não se justificam. Segunda, a omissão perante a injustiça é cúmplice do crime. Assim, combater o mal é um dever que se realiza por meios morais, culturais e espirituais, e, quando necessário, institucionais. Isso significa agir com coragem, inteligência e prudência, não com fúria desordenada. Pedro, quando subiu àquele púlpito em Jerusalém, não negociou o evangelho, enfrentou a massa, denunciou o pecado e por isso foi preso, escarnecido e finalmente martirizado. Sua luta foi pública e corajosa. Proclamar a verdade mesmo diante do poder político e religioso. Estevão, acusado, humilhado e apedrejado. Sua defesa foi um balanço lúcido da história de Israel e uma acusação direta à cegueira do seu povo. Paulo enfrentou disputas, tribunais e perseguições. Não se escondeu. Pregou nas praças, escreveu cartas que demoliam sofismas teológicos e organizou comunidades que mudaram todo o mundo. William Wilberforce, batalha política persistente e estratégica pela abolição da escravidão no parlamento britânico. Prova de que o combate moral passa também pela política e pela perseverança. Martin Luther King Jr., resistência não violenta, organizada e corajosa contra estruturas injustas. Dietrich Bonhoeffer, coragem teológica e prática ao enfrentar o nazismo, pagou com a vida por recusar a normalização do mal. Então, como devemos agir? Denunciar a falsidade e a corrupção com coragem intelectual. Estudar, argumentar e expor erros e mentiras. A igreja é a escola de caráter, disciplina, educação moral, formação doutrinária e solidariedade. Mas, infelizmente, inúmeras igrejas têm se convertido em ambientes pautados pela estética do bem-estar. Melodias emotivas, uma atmosfera agradável e pregações que amaciam o ego, em vez de proclamarem a verdade que suscita conversão e transformação interior. Precisamos abandonar essas práticas e construir comunidades sólidas. O campo político e jurídico não é terreno proibido, é lugar de batalha. Participar, influir em leis, defender os indefesos, tudo isso é serviço cristão. Produzir cultura, livros, debates, arte e educação para moldar gerações. Quem define a linguagem e a imaginação controla, em larga medida, o futuro. Eles tentaram calar uma voz, acreditando que iriam nos amedrontar. Não, criaram uma geração sem medo, que nem mesmo a morte nos parará. Mas pelo contrário, a morte de um dos nossos somente nos fortaleceu. Porque sabemos que o verdadeiro legado não se enterra com o corpo, mas cresce na coragem de quem fica. Que essa mensagem chegue para milhões de jovens em todo o mundo, que já não são mais os mesmos, desde a morte do Charlie Kirk. Nesse sentido, você está convidado. Seja o extremista que eles tanto têm medo. Que vídeo, hein? Vou parar o vídeo aqui, porque tem uma continuidade aqui, tem direitos autorais. Mas assim, esse vídeo vai dar dor de cabeça pro Nicolas. Vamos chamar esse vídeo de extremista. Vamos falar que ele está instigando, né, contra as pessoas. Será mesmo que o extremista é ele? Claro que não, né? É claro que não. Realmente, o Brasil se torna uma vergonha. Vamos lá, pessoal. Charles Wicks fez essa publicação aqui e eu achei que era mentira, até que eu fui pesquisar para ver que isso é verdade. Isso é assustador. Adultos que moram com os pais serão notificados pela Receita Federal em 2026. Matéria do Pedro Silvini, tá? Olha só isso, a Receita Federal notificará adultos que moram com os pais em 2026. A Receita Federal do Brasil planeja intensificar a fiscalização sobre as declarações de imposto de renda a partir de 2026, mirando especificamente em adultos que residem com os pais. O objetivo é identificar possíveis inconsistências e omissões de renda, tanto por parte dos filhos quanto dos pais, que podem estar relacionados a aluguéis não declarados ou dependência financeira indevida. Quem será notificado? A notificação da Receita Federal deverá atingir principalmente os seguintes grupos: adultos com idade superior a 24 anos. A legislação permite que filhos de até 24 anos sejam declarados como dependentes no imposto de renda, desde que sejam cursando o ensino superior ou técnico. Após essa idade, a dependência financeira precisa ser comprovada de forma mais rigorosa. Adultos com renda própria, mesmo que morem com os pais, os filhos que possuem renda igual ou superior
a 33 mil por ano são obrigados a declarar imposto de renda e, portanto, não podem ser considerados independentes, né, dependentes. Pais que não declaram renda de aluguel, se os pais recebem valores dos filhos a título de aluguel ou ajuda de custo, esses valores devem ser declarados como renda tributável. Tá, vem cá. Você tem um filho aí e o seu filho mora na sua casa. E o seu filho ajuda com as despesas. Eles querem cobrar imposto sobre as ajudas, né? E para eles agora é classificado como um aluguel. Uau, hein? Então, se o seu filho costuma fazer Pix para ajudar, tem mais de 26 anos, né? Conclusão. A notificação da Receita Federal sobre adultos que moram com os pais em 2026 é um alerta para que os contribuintes fiquem atentos às regras do imposto de renda e declarem corretamente seus dependentes e rendimentos. Ao seguir as recomendações e manter a documentação em ordem, é possível evitar problemas com o fisco e garantir a tranquilidade na hora de declarar o imposto de renda. Vocês estão ligados que o Brasil está chegando a um nível, vai chegar uma hora que vai ficar dificílimo, né, encarar, né, a carga tributária que se paga nesse país. Vai chegar uma hora que simplesmente quem paga imposto aqui no país vai ser tão minado, tão filtrado, que não vai suportar, né, continuar pagando. É isso que a gente está vendo, o caminho, né, do Brasil. É o caminho que o Brasil está indo. Infelizmente. Infelizmente mesmo, o Brasil está indo totalmente pelo caminho avesso. Vamos lá, pessoal. Publicação do Luiz Barsi. Nicolás Maduro convoca agricultores a defender o país armados. A gente colocou um vídeo aqui para vocês. Vídeo, sabe, assustador, né? Do treinamento aos venezuelanos, do treinamento ao povo da Venezuela. E isso aí, assim, sem sombra de dúvidas, é para pôr o povo morrer no lugar dele, só para depois falar que os Estados Unidos é genocida. Mesma técnica que os ditadores usam em Gaza, né? O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou no último sábado que agricultores devem estar preparados para pegar armas e defender o país em caso de ataques dos Estados Unidos. Durante a fundação da União Nacional Camponesa, Ezequiel Zamora, ele declarou confiar que militares, milhares e até milhões de trabalhadores rurais poderão se unir à defesa da República Bolivariana. Olha só. No mesmo dia, as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas realizaram treinamentos em comunidades de vários estados. Em Caracas, militares percorriam o bairro El Valle, em caravana, enquanto os ministros da Defesa Vladimir Padrinho Lopes classificou a mobilização como um marco na Revolução Militar. O que está acontecendo? Só para você entender, né, essa situação absurda, eu coloquei ontem para vocês o vídeo, né, e nesse vídeo, os idosinhos, né, fazendo ali treinamentos, né, treinamentos com armas. Cara, o idosinho com uma bazuca, parecia um cano de PVC, assim, mal dava conta de segurar, mal se sustentando, e os caras querem simplesmente colocar esses caras na mira, né? Olha aqui, Estados Unidos realizou um terceiro ataque contra um suposto navio de tráfico de drogas, diz Trump. Então, a pressão dos Estados Unidos sobre o Maduro está grande. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que o exército dos Estados Unidos realizou seu terceiro ataque fatal contra uma suposta embarcação de tráfico de drogas. O presidente americano também publicou um vídeo do ataque que mostra uma embarcação navegando em alta velocidade antes de ser atingida por 2 mísseis e afundar em uma explosão. E aí, vocês assistem aqui, né? Ele falou, ó, sob minhas ordens, o secretário de guerra ordenou um ataque letal. Enfim, acompanha aqui, né? Você vai ver aqui, ó, o barquinho aqui embaixo, né? Deixa eu ver se eu coloco a tela cheia aqui. O barquinho aqui embaixo, né? Tá na mira já da frota americana. E aí você vai ver o que vai acontecer com o barquinho, né? Esse vídeo foi publicado pelo próprio Donald Trump na Truth Social, tá? Não tem som o vídeo, tá? Mas, bom, né? Ou seja, é impactante as imagens, né? Se você está acompanhando aí as imagens, você viu que as imagens são extremamente impactantes, e, ou seja, o recado aqui foi claro, foi inequívoco, foi direto,
foi para o Maduro, né? Ou seja, é isso que vai acontecer com o tráfico de drogas. E aí, ontem, o Petro falou, olha, não se mata as pessoas porque elas traficam drogas, você tem que prendê-las, né? Você não pode fazer isso. O Maduro sentiu a pressão, de certa forma, enviou uma cartinha para o Donald Trump propondo diálogo após esse ataque dos Estados Unidos, né? Então, o próprio Maduro deu uma regada aí em relação, né, ao ataque dos Estados Unidos. Dá uma olhada aqui nesse vídeo aqui do SBT, tá bom? O líder da Venezuela, Nicolás Maduro, enviou uma carta para Donald Trump. No documento ao qual a agência Reuters teve acesso, Maduro pede que seja aberto um canal de diálogo entre os dois e negou que a Venezuela seja uma das principais responsáveis pelo tráfico de drogas. A tensão com os Estados Unidos vem crescendo dia a dia. Trump enviou caças e navios de guerra e passou a destruir embarcações venezuelanas na região do Caribe. Já Maduro passou a treinar civis para um possível combate. Os Estados Unidos acusam um líder da Venezuela de liderar um cartel de drogas e ofereceram uma recompensa de $50 milhões pela captura de Maduro. Pois é, né? Torçamos logo que o Maduro se lasque mais rápido possível, né? Mais rápido possível. Essa é a verdade. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês, podendo debater um pouquinho mais sobre política, tá bom? Olha, você está vendo o estágio que o Brasil está chegando. Se você acha que está chegando a um nível muito absurdo, eu recomendo a você que tenha um plano B, tá? Um outro país, para caso você precise e você possa sair daqui, né? Então tá na descrição aqui e tá aqui, ó, no telefone aqui. Você vai entrar em contato com o nosso escritório, vai agendar uma consulta com uma das nossas especialistas sobre a cédula do Uruguai. Vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. É um país que tem um curso de medicina de graça, índices muito melhores do que o Brasil e tem uma segurança jurídica, né, no país. Então vale muito mais a pena do que o Brasil, né, infelizmente. Bom, obrigado, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.